Vou rolar a bola para os comentaristas. Fizemos um balanço das eliminatórias. O Vargas, se o Vargas não tiver condições de jogo, ele não estaria na prévia do Atlético, né? Entre os titulares, mas ele entra todo jogo. E ele vem sendo um destaque por aí. Se não jogar o Vargas, Léo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Fará falta o Atlético. É um jogador com uma qualidade técnica muito apurada, muito decisivo, um cara de jogo grande, de jogo decisivo. Acho o Vargas mais técnico do que o Sacha. Quase sempre são os dois ali para jogar mais pelo centro. Ou até mesmo, caso o Turco Mohamed queira trocar o Keno ou precise, o Vargas é o melhor cara para fazer o lado esquerdo ali, não tendo o Keno. Então, ele pode ser substituto até do Nacho também. Pode jogar mais pro meio também. Então, se o Atlético não puder contar com Vargas, vai fazer falta. Pode ser que se o Atlético, até por ser superior tecnicamente ao Cruzeiro, conseguir construir um placar, sair na frente, aí não, o Vargas pode até não fazer falta. Mas caso o Galo precise de mais poder ofensivo para buscar um resultado, Cruzeiro na frente, se o Vargas não jogar, vai fazer falta. Na outra convocação, o Vargas voltou com problema, né? E ficou fora aí do início do ano do Atlético. Lá em janeiro ele teve problema na seleção. E agora, de novo, com problemas físicos. É o preço que se paga, né, Alexandre? Com esses jogos, jogadores convocados para seleções. Lógico, vamos esperar aí a volta do Vargas para saber o que realmente aconteceu. Mas é um jogador que está sendo importante, né, Alexandre? E a gente não pode esquecer, né, que o Savarino, ele vivia um grande momento no Atlético, quando se lesionou também em seleção. Ano passado, Seleção venezuelana, aí depois teve Covid e o Savarino nunca mais foi o mesmo. E a questão do Vargas tem um outro ponto também, e que ele é muito importante e não pode ser descartado dessa final de sábado. O título pode ser decidido nos pênaltis. Sim. Empate no tempo normal leva para os pênaltis. E o Vargas é um dos principais batedores que o Atlético tem. E poderia ser, com certeza, se não estivesse no jogo, vai chegando aqui a reta final, o empate, geralmente o treinador coloca seus bons batedores que estão no banco de reservas. E eu acho que o Turco fez até isso contra o Flamengo. Foi, ele entrou no segundo tempo e bateu pênalti. E entrou, o Guga também entrou. Foi o Guga que entrou no último minuto para bater pênalti, não foi? Pois é. Então, é uma coisa que o treinador faz também. E o Vargas, ele é importante, né, nesse aspecto. E não é nada de anormal o empate num jogo decisivo, em que os times têm aí toda essa pressão de busca pelo título. Então é mais um ponto aí que se o Atlético não puder contar com o Vargas, é um jogador que com certeza, né, Cláudio, estaria na lista dos 5 batedores se o título mineiro for decidido nas penalidades. E no jogo da fase classificatória, ele entrou bem junto com o Ademir, né, e participaram do gol da virada do Atlético naquela oportunidade. Milton, oi. Chegou-se até a cogitar, e a gente discutiu aqui, não sei se o Léo lembra disso, mas você com certeza, de que o Vargas merecia o lugar do Nacho. Sim. Você lembra disso, né? É verdade. Que o Vargas merecia o lugar do Nacho. Ele tem um início de temporada muito superior ao do Nacho. A gente entende a questão do Nacho até pelo prestígio que ele tem com o Turco Mohamed, argentino também, sabe de todo o potencial dele, mas o Vargas tem mostrado muito bem e tem feito uma dupla muito boa com o Sacha. O Sacha centralizado e o Vargas como um ponta de lança, e eles têm feito uma dupla realmente muito boa nesse Mineiro. Daqui a Rezende, o Galo ainda tem informações sobre a decisão, mas também você tem informações sobre Libertadores. O Atlético já tem aí esse jogo no sábado, e no caso do Galo, Mohamed, né, o treinador, o Mohamed, está garantido na beira do gramado, e ele já está pensando também em Libertadores. Ele tem que divulgar a lista, a Conmebol, até sexta-feira, uma lista de 50 jogadores, agora com a questão da pandemia, da Covid, uma lista bem maior, então vai colocar todo mundo do elenco, e o Atlético definindo os detalhes finais da logística, porque o Galo joga sábado, e aí, independente do resultado do jogo, já tem que pensar domingo, na segunda-feira, a viagem para a Colômbia, definindo detalhes finais. Vai ser voo fretado até Bogotá, isso está definido. E depois como vai até Ibagué, uma cidade que fica a 200 quilômetros aproximadamente da capital colombiana. Então o Galo nessas duas frentes. Lógico que o pensamento é todo no clássico, mas o pessoal da logística, do departamento de futebol, já pensando, porque depois do clássico, Léo, semana que vem, vai dar o pontapé na Libertadores. E hoje a gente falou de arbitragem, está definida na Libertadores também. Alex Herrera, venezuelano, 32 anos, será o árbitro para a estreia do Galo lá na Colômbia.
Valeu, Cláudio, valeu. De jiu-jitsu, o Cláudio Rezende e o galão Cláudio. Tá pronto pro clássico, amigo? Boa noite a você também, Thiago Reis, amigos do Bastidores da Itatiaia. É o Atlético quase pronto, né, Thiago, para a decisão do sábado. Eu falo quase pronto porque a partir de amanhã, na penúltima atividade da semana, é que o Turco Mohamed deve ter o grupo completo ou quase, porque há uma expectativa de que até o fim da noite cheguem todos aqueles jogadores que estavam servindo seleções sul-americanas. E aí, amanhã, por exemplo, Vargas será reavaliado, que é a preocupação, porque ele ficou fora do jogo ontem da seleção do Chile por problemas físicos. O Galo ainda não tem detalhes do que aconteceu. Se for algo muscular, você sabe muito bem, Thiago, não tem nenhuma chance do Vargas estar em campo no fim de semana. Agora, se for apenas uma pancada, ele pode não ter conseguido jogar pela seleção do Chile, mas tem tempo agora de se recuperar. Alguns dias até o sábado, Vargas, que não estaria no time principal, o time considerado titular do Atlético, mas o torcedor vai se lembrar, no clássico do primeiro turno, ele entrou no segundo tempo junto com o Ademir e ali o Atlético conseguiu virar o jogo, né? Então ele vem sendo um jogador importante, fez golaço antes de ir para a seleção naquele duelo contra a Caldense. O Vargas está em alta e seria muito importante a confirmação dele entre os relacionados para o clássico. YouTube da Itatiaia, vamos juntos, estamos chegando com a nossa mesa redonda. É semana de clássico, o maior clássico do nosso estado. E para isso, reunimos os comentaristas da Rádio de Minas, Edu Panzi, Natália Fiuza, Emerson Romano, para a gente falar bastante de Atlético e Cruzeiro. Desafio do próximo sábado, 4h30, jogo no Gigante da Pampulha, clássico com duas torcidas, meio a meio, torcida dividida. Há quanto tempo, hein? Há quanto tempo não falamos de um clássico assim? É uma decisão em jogo único, reunindo as duas principais equipes do estado, as duas maiores torcidas do estado também. Que seja um grande clássico dentro de campo, que seja o clássico da paz também, evidentemente. E é claro, temos muitos temas pra gente discutir nesta mesa redonda. Você que tá chegando aqui no YouTube, vai deixando o seu like aí, deixa a curtida, deixa o joinha. Vamos fazer juntos esta mesa redonda da Itatiaia. Claro, participe conosco, manda sua mensagem, fala de onde você está nos acompanhando, deixa a sua participação, manda a sua expectativa pro clássico, placar para o fim de semana também, que a gente registra aqui ao longo desta mesa redonda. Já abraçando os comentaristas da Rádio de Minas, Emerson Romano, um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, Nath, boa noite, Panzi, para você que nos acompanha, dá seu like aí, manda a sua pergunta também. Estamos aqui para poder debater essa decisão fantástica no Campeonato Mineiro. Natália Fiuza, boa noite, Natália. Boa noite, Cirilo. Um abraço também para o Romano, para o Panzi, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente vai aquecendo os motores, né? Já está chegando sábado. Já está chegando. Edu Panzi, tudo bem, Edu? Fala, Cirilo, Romano, Nath, um abraço para quem está ligado na nossa mesa redonda. Bora começar a falar desse clássico. Aliás, começar não, né? A gente já está falando desde o início da semana. E quero polêmicas. Não, vamos sem polêmicas. Tá bom. Vamos com tranquilidade hoje. Galera que tá conosco aqui no YouTube, vai deixando aí seu like, deixa a curtida, deixa o joinha, faça o convite para que você se inscreva no canal da Itatiaia. Tem muito conteúdo especial e exclusivo para você também aqui no nosso canal do YouTube. Ao longo desta próxima hora, falaremos tudo relacionado a este clássico, a nossa expectativa, as prováveis equipes, um comparativo também com o clássico que tivemos aí há cerca de 25 dias, né? Tivemos um jogo também realizado no início desse mês de março, o Atlético vencendo o Cruzeiro por 2-1. A volta da torcida dividida, a arbitragem também já definida, muita coisa para a gente falar nesta mesa redonda e, é claro, com a sua participação aqui no nosso canal do YouTube. Para você que está chegando agora e não acompanhou o Bastidores há pouco com o Thiago Reis, o Thiago já trouxe informação no ar, inclusive, que amanhã teremos venda física de ingressos para este Atlético e Cruzeiro, hein? Ingressos restantes aí para esse clássico do sábado. Então, você que não conseguiu na venda online ou mudou de ideia no meio da conversa, amanhã tem venda presencial
Já estamos com a matéria no itatiaia.com.br, as informações do nosso Thiago Reis, a venda disponível para os atleticanos no Labareda, ali na Pampulha, na Avenida Portugal, e para os cruzeirenses na sede do Barro Preto, a partir das 10 da manhã, a venda de ingressos presencial para as duas torcidas. Cerca de 2.000 bilhetes aí para cada clube. Lembrando que nas primeiras 4 horas de venda nós tivemos aí 35 mil ingressos já vendidos, já comercializados. Expectativa de um público que supere os 50 mil no fim de semana. E uma informação importante, hein? Não há mais ingressos para os setores mais baratos. O setor laranja, que é o da torcida do Atlético, tanto inferior quanto superior, e o setor amarelo da torcida do Cruzeiro. Ainda tem entradas disponíveis para os setores vermelho e roxo. O roxo mais caro, o vermelho o valor é intermediário, enfim. Informações, mais detalhes lá no itatiaia.com.br, mas a informação principal é essa. Amanhã, a partir de 10 da manhã, venda presencial para os torcedores atleticanos e também cruzeirenses no Labareda e na sede do Barro Preto. Edu, quero saber sua expectativa para esse clássico de domingo. O que você aguarda e espera para esse clássico, esse encontro entre Atlético e Cruzeiro? Cirilo, é jogo típico de final, né? Mais amarrado, com o início talvez de duas equipes mais receosas. É claro que o Atlético é um time superior tecnicamente, um time pronto há mais tempo, apesar de um novo treinador, o Turco, que chegou esse ano para a vaga do Cuca, mas que manteve o trabalho, mudou muito pouco, aliás, vem mudando aos poucos, mas tem uma forma de ver futebol semelhante. Então é um Atlético muito parecido com aquele que a gente viu na última temporada, com algumas mudanças ali de posicionamento de laterais e pontas, sem o centroavante, né, que era o Diego Costa no ano passado. Imagino o Turco optando mais uma vez pelo Nacho, jogando agora com o Zarate. É um Galo reforçado em relação ao do primeiro clássico e muito bem reforçado. Volta o Zarate, que é um jogador importantíssimo, pode ter uma dupla de zaga diferente, pode ser o Hever, pode seguir o Godin com o Nathan Silva, ou pode ter o retorno já imediato do Júnior Alonso. Então é um Atlético mais forte, só que são duas equipes que entram com igualdade de condições em termos de títulos, não técnicas, mas não existe resultado favorável para nenhum deles, né? Diante de um Cruzeiro que se organizou muito rápido com o Pesolano, que joga um bom futebol coletivamente, que eu acho que ainda tem dúvidas em relação ao lado esquerdo. O Pesolano deve levar essa dúvida, talvez não para ele, mas para nós, até o vestiário, mas com o favorito. O clássico segue tendo um favorito, Vitória. O Atlético precisa jogar bola, precisa jogar bem. O primeiro clássico já demonstrou isso. Eu não acho que o Atlético jogou mal o clássico da primeira fase, mas não entregou tudo que pode. Já o Cruzeiro, eu acho que entregou o seu máximo. Por isso foi um placar tão apertado, um jogo tão equilibrado. Se o Atlético consegue entregar o seu máximo, eu acho que a vida do Cruzeiro fica muito complicada. Mas quem pode tirar isso do Atlético é o adversário é o Cruzeiro. Se mais uma vez fizer um grande jogo, vai dificultar a vida do Galo. Quero saber da turma que está com a gente aqui no chat. É claro, primeiro fala de onde você está nos acompanhando. Eu quero saber sua expectativa também para esse jogo do fim de semana. Você atleticano, você cruzeirense, o que você espera desse desafio? Jogo do sábado às 4h30. Manda a sua mensagem que a gente registra. E é claro, vai deixando o seu like aí, deixa a curtida, importantíssimo pra gente. Quanto mais curtidas essa live chega mais longe. Compartilhe também essa live, manda aí pros amigos, manda no WhatsApp, posta nas redes sociais. E tô esperando aqui a sua participação. Daqui a pouquinho registro algumas mensagens. Estamos chegando a mais de 1.000 pessoas já nos acompanhando. Natália, o que você espera desse clássico? O Edu levantou um tema importante com relação ao primeiro jogo. Nesse comparativo de favoritismo, mudou alguma coisa pela postura do Cruzeiro no primeiro desafio? O Cruzeiro dificultou bastante, perdeu o jogo levando 2 gols depois dos 40 minutos, né? Ou você está de acordo ali com o Edu? O Cruzeiro jogou o máximo que ele tinha para jogar, por isso dificultou. Se o Atlético jogar o que ele tem para jogar, ele se mantém tão favorito quanto no primeiro desafio? Concordo sim com o que o Edu falou, Cirilo. Eu acho que tem mais um fator que, no meu ponto de vista, o Atlético, na verdade, chega para esse clássico mais forte do que chegou na primeira fase. Existe um fator, vamos dizer assim, motivacional,
que vale para os dois lados, obviamente. O clima de uma final, de uma decisão é diferente. Os jogadores sentem isso e eu acho que isso pode sim impactar dentro de campo, no resultado. Mas o Atlético eu acho que chega mais forte porque chega com uma peça muito importante que não contou na primeira fase, que é o Zaratio. O Zaratio é essencial, fundamental para que o Atlético seja um time intenso, para que o Atlético seja um time que amassa o adversário, que busca o seu gol o tempo todo. E acho que tendo o Zaratio em campo no próximo sábado, vai fazer isso melhor do que conseguiu fazer no jogo da primeira fase. E olha que naquele jogo o Atlético já muito forte nesse sentido, com a marcação muito alta, roubando a bola, tanto que teve 2 oportunidades claras de gol antes dos 10 minutos, né? Justamente pressionando e forçando o erro do Cruzeiro na saída de bola. Com o Zaratio, eu acho que isso se intensifica. Então, acho que o Atlético chega mais forte, mas não acho que o Cruzeiro chegue em desvantagem. Acho que o Cruzeiro também evoluiu da primeira fase para cá. Teve 2 jogos duros contra um bom adversário na semifinal, que foi o Atlético. Então, acho que o fato de ter vencido essas 2 partidas também engrandece o trabalho do Cruzeiro até aqui. Mas concordo com o Edu, que o Atlético deve jogar mais e o Cruzeiro vai ter que dar 100% não, vai ter que ser 110% para, quem sabe, conseguir superar o Atlético. Mas, claro, o fator torcida dividida, a tensão da final, o estádio cheio, o fato de ser um jogo único, tudo isso pode contribuir para, de certa forma, diminuir a disparidade entre as equipes. Mas, do ponto de vista técnico, acho que o Atlético está ainda mais forte para essa decisão. Abraço pro Clenison, tá participando com a gente aqui no YouTube, ele tá lá em Montes Claros, tá apostando no 3-0 do Atlético. O Thales Melo está nos Estados Unidos, tá participando com a gente, tá apostando também aqui em vitória do Atlético. Em Contagem, o Eliton Oliveira tá conosco, o Matheus Miranda é cruzeirense, tá mandando mensagem pra gente aqui também. Também conosco o Helder Darlan. Ele está dizendo que a obrigação de vitória no sábado é do Atlético. Essa palavra é importante, Emerson Romano. Um termo que foi utilizado pelo Paulo Pessolano na última entrevista coletiva foi responsabilidade. Eu acho essa palavra mais correta. Eu acho que é uma final, jogo único, né? Tratar como obrigação, até pelo jogo que foi jogado na primeira fase, no primeiro turno, né? Mas o Pessolano falou de responsabilidade. A responsabilidade do clássico é do Atlético. Eu acho que ele deu uma soltada nessa frase também para jogar um pouquinho a responsa pro lado de lá, literalmente falando, né? Mas você acredita também que a responsabilidade da vitória está com o Atlético ou não tem nada disso, apesar desses fatores que a gente está discutindo aqui? Sim, não. Explique. E vou explicar por que o sim, não. Justifique sua resposta. Tá, pode deixar. Justifique na linha abaixo. A situação é a seguinte. O Atlético é o quê? É o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa dos Campeões, atual campeão mineiro, etc. Isso faz do Atlético o time que precisa defender o título que ele tem. É o atual campeão. Ponto. Isso é uma coisa. Responsabilidade. Obrigação, todos os 2 times têm. Porque eles têm uma massa atrás deles que querem ser campeões. Então, obrigação, as 2 equipes têm de conquistar o título. Não é só uma. Agora, a responsabilidade por ter o melhor elenco, por ter um time com um elenco infinitamente superior, jogadores de seleções. Olha aí, o tanto de jogadores que serviram nas seleções. Eu fiz uma conta das 10 seleções que disputaram as eliminatórias na última rodada, 5 com jogadores do Atlético e outras 2 porque não convocaram jogadores do Atlético, que foram Nacho e Zaratio na Argentina e o Dylan na Colômbia. Então, para se ver o tamanho desse elenco e tão grande que é de jogadores da América do Sul. Romano, eu acho que é obrigação o Atlético, pelo que já demonstrou no passado, pelo investimento, por ser um time muito mais caro, inclusive, ter jogadores de tantas seleções, eu acho que a obrigação é de ser melhor, de jogar melhor, de ser superior no jogo. Eu acho que o Atlético, nesse momento, a palavra obrigação se encaixa em ter um desempenho melhor. Mas vencer, gente, o futebol é o único esporte em que tem um time amassando o outro, esse que está sendo amassado vai lá no ataque, mete um gol e acabou. Tem mais material para jogar melhor, né? Eu ia puxar isso até pro lado meu e do Cirilo, como a gente mexe, né, com o especializado. O especializado é onde o favorito realmente é o favorito.
Com especializado, raríssimas exceções. com raríssimas exceções, onde o favorito realmente é o favorito, porque ele é tão superior que são raras as exceções em que acontece o contrário. Mas o futebol não. O futebol é completamente diferente. O futebol, por exemplo, vamos colocar aqui, quem diria que o Globo, com todo respeito ao Globo do Rio Grande do Norte, iria eliminar o Internacional de Porto Alegre? Quem diria que o Mirassol, com todo o futebol que o Mirassol tem apresentado, mas ele iria eliminar o Grêmio da Copa do Brasil? Então, a gente não pode colocar aqui e falar assim, não, é favorito, vai ganhar. Não. Até porque eu sou mais velho que vocês e já vi muito clássico em que equipes que eram superiores perderam. Ano passado. Do ano passado. Vi isso acontecer em outros campeonatos também. Às vezes, no momento que o Cruzeiro estava melhor, o Atlético ia lá e ganhava um clássico. Então, assim, as forças se equivalem. A gente não pode também ser hipócrita. No meu caso, eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e falar que o Atlético é favorito. Pelo elenco que tem, a Nath lembrou muito bem. Tem a volta de um jogador que é importantíssimo, que é o Zaratio, que é um cara que dá uma dinâmica ao time do Atlético completamente diferente. Tem um Keno que estava pressionado. São várias cartas que tem na mesa ali, que nesse jogo que é a decisão do campeonato. Abraço pro Anderson, tá em Prudente de Moraes, tá participando com a gente. Anderson Ribeiro, atleticano, tá na nossa audiência. Abraço pro Gabriel também, tá com a gente. O Gabriel tá em Lisboa, tá na audiência da Itatiaia também. O Márcio em Resende Costa também tá mandando mensagem, tá mandando seu placar aqui favorável à equipe do Atlético. O Hiller falou, ó, deixem o like, senão seu time perde o clássico. O Hiller é um dos nossos, Edu Panzi. Dessa vez vai vencer. Vai vencer e vai ser o vice-campeão mineiro. Vai levar para casa o troféu de vice-campeão mineiro, quem não deixar o like. Vai levar esta honra de ser vice-campeão estadual. A Nath tocou num ponto da torcida. Por conta disso? Eu acho que é um fator que... Eu tô empolgadaço. Ele traz uma expectativa, não só nossa, ele traz uma expectativa nacional. Primeiro, uma torcida para que dê tudo certo. Segundo, que a gente está vendo, por exemplo, estamos vendo ali no retorno nosso aqui do estúdio o preparativo lá para a decisão, o primeiro jogo da decisão em São Paulo. Hoje o jogo no Morumbi e só tem torcedor de São Paulo. E o jogo da volta, que vai ser no Allianz Parque, só vai ter torcedor do Palmeiras. São Paulo, que faz jogos únicos nas quartas e nas semis, por exemplo, em todos os clássicos só tem uma torcida, não tem nem 10%, né? Só tem uma torcida. Então, é uma atração especial também para o jogo. É algo que chama atenção também. É um fator especial também para esse jogo. Depois de bastante tempo, a gente pode ter torcida dividida. E, por favor, né, gente, que seja um clássico onde as pessoas se comportem como pessoas, né? Não como animais, né? Dois fatores. Antes, um deles é o seguinte, o Atlético acaba de empatar o jogo. Opa! Então, 1-1 aí na decisão do Troféu do Interior, jogo de ida em Poços de Caldas. São 2 jogos, né? São 2 jogos. A segunda, quando comecei a frequentar o Mineirão para trabalhar, eu vinha do interior e a gente fazia os jogos no Mineirão... Tem tempo, hein, Romano? 1998. Tem tempo, hein? Tem tempo. Quer perguntar a minha idade de 98? Quer perguntar a minha idade de 98? Não, eu tô fazendo 30 anos de rádio, gente. Tá bem. Esse ano eu tô fazendo 30 anos de rádio, graças a Deus. Cresci te ouvindo. Nunca me ouviu. Sem vergonha. Mas aí é o seguinte, eu vim ao Mineirão, cara, era um espetáculo. Quando a torcida chegava no Mineirão antigo, você chegava mais cedo para montar equipamento e tal, o torcedor ia entrando, e tinha um negócio assim, a torcida do Cruzeiro às vezes entrava mais cedo e começava a ficar, aí alguém saía começava a guerra de gogó, um queria cantar mais alto que o outro, era bonito, cara. Depois, ficou feio o clássico, com torcida única, e que é mais feio do que no ano passado, sem torcida por conta da pandemia. Eu espero que as duas torcidas, e principalmente aqueles cabeças de bagre que gostam de brigar, que eles possam perceber que é a grande oportunidade de voltar a ter torcida dividida daqui para frente. Então não aprontem, por favor, não aprontem. Porque um clássico sem torcida dividida, ele é chato pra caramba. Ele é muito chato, cara. Ele é muito chato. E o recado está sendo dado aí pelas autoridades. Eu acho que está devagar ainda, mas a gente já está vendo algumas coisas sendo feitas.
orientação, recomendação do Ministério Público, que foi acatada pela Federação posteriormente, quanto à suspensão das torcidas organizadas, que tem um histórico aí de alguns integrantes com casos de violência, com situações relacionadas aí ao extracampo, coisas lamentáveis que a gente espera que sejam realmente retiradas aí dos estádios. Aos pouquinhos, o poder público vai dando respostas. Já há também um interesse do Legislativo, né? Trouxemos no clássico anterior de que a lei seja endurecida. E precisa, né? Porque se você... Aquilo é ridículo, né? Você ficar de 15 dias preso. 15 dias, você tira a vida de alguém, aí até ser julgado por homicídio, se provar ou não, tem que mudar, sabe? Eu acho que já está na hora, a gente tem que colocar um basta. Eu vou citar um exemplo aqui, na Inglaterra existiam os hooligans. Foi preciso uma tragédia de pessoas serem pisoteadas para que a lei mudasse, para que endurecesse para cima deles. Olha hoje os estádios da Inglaterra. Hoje o estádio é o espaço dessa mesa aqui, né? É a distância da primeira fileira até o campo de jogo. E não há nem divisão de torcida com outra, é só coisa mínima, né? Só seguranças, os estudos. Exatamente, só um cordão humano ali. É porque lá tem punição, né? Ela é pesada para quem comete algum Então, é isso que a gente espera, cara. Porque eu não acho que a gente está ainda num ponto de não ter nenhum caso no sábado em algum lugar da cidade, sabe? E é difícil ainda que a gente espere que isso aconteça. A gente tem que lutar aqui no microfone para que isso... que tomara que a gente consiga isso em breve, acabar com esse tipo de situação extracampo. Mas... em especial dentro do estádio, que seja uma belíssima festa no fim de semana. É um clássico com um capítulo bastante especial na história recente desse que é o maior jogo aqui do estado. Que a resposta belíssima seja dada no fim de semana nas arquibancadas, com as duas torcidas que já comprovaram que vão estar presentes em grande número, né? Já temos aí 35 mil ingressos vendidos, como eu disse aqui na abertura. Vai ser muito legal. E é claro, no próximo sábado, uma grande cobertura da Itatiaia. Estaremos nessa para contar uma história feliz, é claro. Fora de campo, um capítulo importante e dentro de campo também, que seja um grande jogo. Eu disse na primeira fase que seria o grande jogo, o grande clássico dos últimos anos. Foi. Eu acho que esse de agora tem tudo para superar o da primeira fase. Tem tudo para superar, até por essa questão do estádio dividido. Eu fico pensando aqui... primeiro que se a gente for considerar que a gente ficou um bom tempo sem público por causa da pandemia, é claro que o torcedor do Atlético viveu momentos magníficos no ano passado, com o estádio lotado, com o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, mas pensando as duas maiores forças do estado, vai ser o maior evento, né? Desde o retorno do torcedor, desde o fim da pandemia, vamos dizer assim. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, mas nesse novo momento que nós estamos vivendo, porque vai ter a presença das duas torcidas. E fico pensando também, Cirilo, o impacto disso nos próprios jogadores. Porque é diferente você fazer um clássico quando você sabe que a maioria do estádio é o seu torcedor e quando você sabe que o estádio está dividido. Muitos jogadores do Atlético viveram esses grandes momentos na temporada passada ao lado do torcedor, mas ainda não experimentaram essa sensação de um Mineirão dividido. Muitos deles disputaram o primeiro clássico agora, né? Porque alguns não estavam ainda no início da temporada passada e agora vão viver essa sensação diferente. Do lado do Cruzeiro é a mesma coisa, enfrentando um grande adversário, uma potência hoje do futebol, sabendo que está ali o seu torcedor, aquele clima. Eu acho que isso vai fazer muito bem para as duas equipes e para todos os jogadores envolvidos. Vai ser muito bom. Tomara que seja um grande clássico aí no fim de semana, uma atração especial. Abraço aqui pro Leonardo, tá participando aqui no YouTube e ele tá aqui abraçando a você, do Panzi. Obrigado. E a papai, Afonso Alberto. Darei com prazer um abraço do papai. Abraço pro Leonardo, tá mandando mensagem pra gente aqui também. Também conosco o Carlos Alexandre, tá postando em vitória do Cruzeiro. Abraço pro Rony, cruzeirense, também tá com a gente. Abraço pro Luiz Cláudio, tá conosco. Mariana Campos tá mandando mensagem também. Ela é atleticana, tá dizendo que há uma diferença muito grande entre as equipes de Atlético e Cruzeiro. Também conosco um torcedor que o nome dele não é o nome do canal aqui, o nome da conta não é o nome dele. Mas ele está dizendo aqui que o que está acontecendo externamente aos estádios acaba refletindo dentro dos estádios. É um reflexo da sociedade, infelizmente. É um recorte, não necessariamente é algo... Eu defendo isso também, tá? Que esse excesso de violência que a gente tem aí... com camisas de torcidas organizadas, e naturalmente são os
causadores das grandes confusões que temos por aí, isso aí não tem como esconder, as camisas falam por si só, mas é algo que está escondido sob a bandeira do futebol, né? Sim. Isso não é o futebol, isso não é o Atlético, isso não é o Cruzeiro, né? Não, isso é um reflexo da sociedade que vivemos, infelizmente. E por conta da lei que é frouxa, e esperamos agora que com esses projetos que estão aí indo adiante possa ser realmente endurecida, a turma acaba aproveitando esse espaço também. Abraço pro Lucas Benfica, ele também tá conosco, tá mandando mensagem. O Diogo Soares tá postando aqui no Zaratio pro fim de semana. Valeu, Diogo, obrigado pela mensagem. Pouco like, hein, até agora, muita gente acompanhando, estamos chegando a 2.000 pessoas, mas pouco like. Vai deixando o seu like aí, deixa a curtida, deixa o joinha, vamos passar dos 1.000 likes aqui na nossa live. Vocês falaram, e você em especial, Natália, falou sobre o retorno do Zaratio. Vamos fazer um comparativo entre as equipes que jogaram, começaram o clássico do dia 6 de março, para as prováveis equipes que vão jogar aí nesse fim de semana. O Atlético do primeiro clássico teve o Everson com o Mariano começando. Naquele jogo, inclusive, o Mariano se lesionou, foi substituído pelo Guga. Natan Silva, Godinho, Guilherme Arana, Alan Jair e Nátio Fernandes. O Savarino começou, depois entrou o Vargas. O Keno também começou, depois entrou o Ademir. E o Hulk foi, naturalmente, o jogador decisivo aí também nesse jogo, além do Ademir, que entrou e fez o gol da vitória no clássico. O que muda desse Atlético que vai jogar nesse fim de semana, Natália, para esse Atlético que começou, além do Zaratio? Eu acredito que há uma interrogação quanto a esse zagueiro pela esquerda, né? Qual seria a sua escolha? Bota o Alonso para jogar já, espera um pouco, deixa a zaga que começou o campeonato terminar também. Fosse você, Antônio Mohamed, tivesse esse poder, o que você faria para escalar esse time? É uma dúvida cruel, assim, do ponto de vista, porque são muitos jogadores talentosos, né? Eu acho que existe um desejo grande da torcida e às vezes até das pessoas dentro do Atlético de ter o retorno do Júnior Alonso logo, porque a gente sabe que é o zagueiro, pelo menos no meu ponto de vista, não sei se Romano e Panzi concordam, é o zagueiro mais qualificado e que vive o Alonso hoje superior a ele. Então, acho que existe uma expectativa muito grande que ele esteja presente nesse jogo, mas existe um retrospecto de que ele não joga há algum tempo, né? E aí você colocar um jogador, vamos dizer assim, um pouco frio, numa final, num clássico, em que você vai ter do outro lado jogadores de muita velocidade, como por exemplo é o caso do Vitor Roque, que vai tentar explorar qualquer brecha, qualquer espaço, pode ser um pouco perigoso. E aí eu acho que tem uma outra pecinha aí, que é o Hever. O Hever vem atuando muito bem, fez 2 grandes jogos contra a Caldense. Eu acho que o Hever está se credenciando aí. Eu acho que um é o Natan Silva, fica a interrogação quem será o seu parceiro. Se o Alonso virasse para mim, se eu fosse o Turco e o Alonso falasse assim, olha, pode confiar que eu dou conta, tá tranquilo? Eu iria de Alonso na vai ser encerrado nesse momento, né? Isso, o Godin jogou o Campeonato Mineiro, roeu o osso. O Hever jogou o Campeonato Mineiro, roeu o osso. O Hever tá bem. O Godin fez bons jogos, está voltando ainda a se readaptar ao futebol sul-americano, ao futebol brasileiro. Essa é a questão. Ah, mas ele é experiente, mas experiente precisa de readaptação também. E aí, na final, um jogo tão espetacular como esse, um super clássico, torcida dividida, o cara que chegou vai e joga. Como que você explica isso para os seus zagueiros que estão ali há mais tempo? Eu sei, eu concordo com a Nath, o Alonso é o melhor deles. Mas ontem, no jogo do Paraguai, por exemplo, ele nos portou 90 minutos. Ontem... Com 60 ele foi substituído. E jogou como lateral esquerdo, Jogou como lateral. E aí você queimaria uma das 5 alterações com um zagueiro. Será que vale a pena tendo bons zagueiros no elenco? Então essa é a interrogação do sistema defensivo do Atlético. Eu acho que pode ir muito disso também, tá? O Alonso chegou aí, vai passar por pelo menos uns 3 treinamentos.
Sim. Hoje acho que ele não treinou, deve treinar quinta e sexta. E aí, certamente, o Turco vai saber se ele vai ter condição de ir pro banco, por exemplo, né? Vai trocar uma ideia com ele. Eu acho Até acho que até banco que vai ser na... O Turco pensa em tê-lo no banco por uma provável substituição ao Arana. Mas aí tem o Rubens, que foi bem nas 2 semifinais. Muito bem. Eu acho que o Alonso não vai nem ser relacionado. É palpite, não é informação. Muito em cima de gestão de grupo, de ser um campeonato que ele não participou. E você, por gestão do grupo, não abrir mão de ninguém em função de um cara que acabou de chegar, que é ídolo da torcida, que vai ser titular, mas para esse jogo especificamente... eu não sei se vai ser a opção do Turco. Mas mesmo assim, a gente está falando de substitutos que são Hever, Godin, próprio Igor Rabelo, que fez 2 finais de Copa do Brasil espetaculares, porque o Natan não podia jogar no ano passado. E do lado esquerdo, o Atlético tem o retorno do Arana. Então, não vejo tanto problema. E tem o retorno do Mariano, né? Que voltou no jogo passado. Esse deve jogar. Já ganhou alguns minutos no último jogo, justamente para começar o Clássico. Sim. Eu acho que o Mariano é fundamental. Os 4, né? Eu acho que... Alan Jair, Nacho, Zarate. E o Nacho, cara, o Nacho eu tenho visto... As redes sociais são um grande termômetro. Quando fala em escalação, eu tiraria o Nacho e entraria com fulano. Eu tiraria o Nacho. O torcedor do Atlético, e não são todos, é claro que eu não vou generalizar, e até parte da imprensa também, esperam do Nacho algo que o Nacho nunca foi. Eu conversei com uma pessoa do Atlético hoje, mais cedo, sobre o Nacho, e ele me falou um negócio interessante. Falou, ô Panzi, o Nacho chegou no primeiro jogo, ele deu assistência e meteu gol. Muita gente que não conhecia espera que o Nacho, e ficou conhecendo, seja o cara da assistência e dos gols. E ele nunca foi. Eu até falei com essa pessoa, no River ele era o cara da pré-assistência, né? Ele era o cara do passe pro outro que ia dar assistência. Sim. Não é o 10. Ele não é 10. Nunca foi. Eu ouço muita gente dizendo que o Nacho entra e ele cadencia mais o jogo. O Nacho não cadencia jogo, ele dá velocidade ao jogo. Mas o problema maior é o seguinte, como o Nacho arrebentou naquela Libertadores da América, todo mundo acha que ele vai chegar do Atlético num elenco que tem outros protagonistas. Também. Tem outros protagonistas no elenco do Atlético. E eu acho que a importância de um atleta também em um sistema de jogo, um sistema ofensivo de jogo, não é unicamente o cara que vai pegar a bola e vai finalizar ela para a rede ou o cara que vai dar assistência para o cara finalizar, né? O Nacho é um cara que tem uma leitura de jogo. Exato. Até conversando com essa pessoa, e a gente chegou a uma conclusão. O Nacho ele não precisa de um sinal do treinador para entender o jogo. O Nacho ele tem a capacidade de, no meio do jogo, entender que ele precisa naquele momento retornar, encostar no Alan ou no Jair para ajudar no início de uma construção. Ele entende durante o jogo que às vezes ele cair para a direita vai fazer o time render mais do que ele caindo um pouco mais pela esquerda, porque ele é o jogador que vai circular na intermediária ofensiva. É um cara de média intensidade. Não só sente, ele sente o jogo. Não só entende, ele sente o jogo. Seja essa, ele sente o jogo e o que precisa ser mudado, às vezes, sem uma ordem que venha do banco. Sim. Então ele é um cara muito inteligente, eu acho que se entende muito bem com o Zarate. O Zarate, sim, ele é muito intenso. O Nacho, ele tem média intensidade, mas ele não é um cara que não tem intensidade. Ele tem intensidade. Não é o Zarate. Mas ele já entendeu que tem que correr a bola, né? Não, o Nacho ele faz isso muito bem. Pois é. Ele recebe essa bola, ele não retorna com a bola, ele não carrega a bola. Ele dá um domínio e já solta. É um domínio e solta. E tem, nos últimos jogos, algo que a comissão técnica do Atlético cobra muito dele, ser um pouco mais decisivo. E ele tem sido, os números têm melhorado. O Nacho na última Libertadores foi um dos que mais desarmavam, em média. No Campeonato Mineiro, eu acredito que esteja entre os mais, eu não tenho esses números, mas por ser opção do treinador. Então, é um meio de campo muito reforçado. Tendo o Zarate pela direita e não Savarino ou Ademir, você não tem o ponta, você tem o meia que joga aberto. Então o Zarate sabe fazer o lado do campo, mas é um cara que centraliza. E contra a Caldense, ele e Nacho trocaram muito de posição. É o cara que faz a pressão. É um Atlético bastante reforçado pro clássico. Eu acho que é um Atlético melhor também, concordo com as análises, é um Atlético melhor com relação ao primeiro turno. Só uma questão que eu venho pensando também a respeito do Nacho nesses últimos dias, e o Edu citou ali uma frase, que ele nunca foi o 10,
Que ele é muito mais o cara da construção, mas da pré-assistência. Às vezes fico pensando se não existe uma cobrança, às vezes, exacerbada em cima do Nacho, por uma expectativa irreal que tenha sido criada. Eu lembro quando ele chegou... Existe demais. Muita gente achava que o Nacho seria o Ronaldinho que foi do Cuca de 2013. Feito. O Perfeito. 10 clássico, que pega a bola, o dono do Isso meio aí. campo. E o Nacho não é esse cara. Nunca foi. Né? E eu acho que quando ele chegou, não, o cara vem lá do River, era o dono do meio campo do River, jogou com o Galhardo e tal. Ele é o Ronaldinho Gaúcho de 2021. E ele não é, são jogadores completamente diferentes, de Nath. muita qualidade. Exatamente isso. Mas completamente diferentes. Pensando que eu acho que essa cobrança, não, o Nacho não corre, o Nacho perde demais a bola, o Nacho faz isso, o Nacho faz aquilo, porque esperam dele algo que não é a característica principal. Eu acho que em se recompor, em atacar os espaços, em fazer a leitura do jogo, em distribuir a bola rápido, ele é perfeito. E é nisso que ele é bom. E é nisso que o Atlético precisa dele, né? Mais uma coisa. Há coisas que vão sendo ditas, e aí um fala pro outro, e o outro vai replicando, aí o outro fala também, e acaba na arquibancada virando verdade, né? E aí é o que tá acontecendo com o Nacho. O cara é um craque de bola, tem uma inteligência, ele é um jogador cerebral. E tem um detalhe. E o Atlético tem que ter carinho com o Nacho, cara. É um cuidado especial, principalmente a parte E física. esse cara veio de Covid, gente. Você vai ficar... isso. Entendeu? Você tem um Nath Fernandes no elenco. Pensa só, você tem um Nath Fernandes no elenco. O torcedor do Atlético vai ficar batendo no Nath, cara. Sabe? Quanto cabeça de bagre já jogou no Atlético aí nos últimos 10 anos, 15 anos aí? O cara que bate no Nacho, pelo amor de Deus, reclamando do Nacho. Primeiro, o cara já não é mais um garoto. Entrou no futebol brasileiro, que joga muito mais, tem muito mais jogos que o campeonato argentino, então já exigiu dele a parte física muito além daquilo. Só um exemplo, o Alonso foi o jogador no ano passado que mais jogou no mundo futebol profissional. Pois é. Pra você ter uma ideia do quanto se joga aqui. Pois é. Aí o cara não estava acostumado a jogar isso, e no meio desse processo ele teve Covid-19. E quem já teve Covid atleta, eu já conversei com alguns, fala que a volta é terrível. É terrível, que você puxa o ar, ele não vem, seu corpo dói, você tenta voltar. Mas o cara que reclama de um Nacho, sabe? O cara que reclama de um Nacho é um cara que gosta, por exemplo, de Rodrigo Fabre. Mas sabe que eu não acho que é tanto assim? Tem alguns que são. É porque o elenco do Atlético é muito qualificado. Existem as preferências. Eu entendo perfeitamente aquele torcedor que queira, nesse momento, Vargas como titular. Pode ser até na vaga do Nacho. Pra exaltar um, você não precisa pisar no outro, Esse é né? que é o problema. Às vezes, eu quero Vargas. Mas por quê? Porque o outro é muito Aconteceu ruim. com o Rafael e com o Everson no começo. Aconteceu. Né? Fizeram Falaram que o Everson era horrível do porque queriam que o Rafael jogasse. A mesma coisa acontece do lado direito com o Ademir. E eu acho que o Turco tem na cabeça dele, pelo menos nesse início de temporada, no Ademir e no Vargas, dois caras pra mudar jogo. Falar em Ademir, ele quebrou a cara, né? O Nacho quebrou a cara. O Turco quebrou a cara. Falou que tinha que ser mais decisivo. No primeiro lance, ele dá um tapa e faz o gol. Mas vai ver, foi por isso. Ele deu uma chamadinha no O Ademir coletivo falou, antes. Então toma. Então toma. A resposta em campo. Eu conheço o Ademir. Nós vamos falar do time do Cruzeiro também, que tem mudanças importantes com relação ao clássico do início do mês para esse clássico aí do fim de semana. Só registrando aqui a opinião do Tárcio Alves, que ele está reclamando aqui do jogo de torcida única. Torcida única não, perdão. De jogo único. E ele está fazendo um comparativo com São Paulo e Palmeiras, que estão jogando agora, e também Flamengo e Fluminense, que também estão jogando agora nesse momento. Primeiros minutos aí desses desafios lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, lá são 2 jogos. E ele está reclamando aqui desse modelo, desse formato de um jogo só. O que vocês acharam, hein? Cirilo, eu acho que eu respeito a opinião eu esqueci o nome dele. É o Tárcio. Tárcio. Respeito e entendo a opinião dele, respeito que o Atlético, as reclamações do Atlético, porque o Atlético perde toda a primeira fase que ele construiu, a liderança, as vantagens que ele poderia ter, ele perde, não tem vantagem nenhuma ter sido primeiro colocado, mas entendo a Federação Mineira. Houve um arbitral, houve uma reunião. Foi proposto, a maioria votou, né? A maioria votou, entendeu-se que o jogo único seria o ideal e teremos o jogo único. Eu te confesso que se eu fosse dirigente do Atlético, eu estaria indignado. Mas é o que eu falei agora há pouco. Como jornalista, como um cara, eu vou comentar o jogo, cara, eu tô adorando, eu tô ansioso, porque é a minha primeira final de jogo único com torcida dividida. Eu já trabalhei em jogos com torcida dividida e já trabalhei em finais de jogos de
volta. Mas jogo único, jogo que pode ir para os pênaltis, sem vantagem, é a primeira. Eu acho que pro objetivo que foi, de fato, trazer atenção para um jogo, esse é o jogo. Funcionou. Ou vai funcionar, né? Demais. Eu acho que nesse sentido funcionou. Vão trazer atenção. É hoje que decide. Talvez uma vantagem para o time da melhor campanha. O time que terminar em primeira fase, chegou na final e vai ter vantagem de um empate. Talvez isso deixaria o Atlético menos insatisfeito, o torcedor menos insatisfeito. Se fosse o Cruzeiro, estariam reclamando. Talvez da mesma maneira, apesar de ter votado para ser jogo único. Sim. O Cruzeiro ter sido um dos que... o meu senão é não ter vantagem para o time da primeira fase. Então a primeira fase valeu de quê? Mas eu respeito. Isso foi motivo de reunião num arbitral e foi aprovado. O que a gente pode fazer? E aprovado pelos clubes. A federação não impôs nada para ninguém. É isso. Mas tem um detalhe, né? Em São Paulo houve uma inversão. Enquanto aqui as semifinais 2 jogos, há um só. Isso, né? lá é o contrário. Existe a fase quartas de final lá. Lá quartas e semis em um jogo, final 2 jogos. Né? Lá é o contrário, formato contrário. Você curte a ideia, Natália? Eu acho que pensando principalmente, e olha que a gente tá falando do Paulista e lá tivemos quartas e semis de muita qualidade, né? E a gente teve numa semi Corinthians e São Paulo. O campeonato lá é muito melhor do que aqui, né? O campeonato lá é muito melhor. O nosso campeonato aqui, eu acho que semifinal em jogo único não seria má ideia, não, até porque geralmente existe uma disparidade muito grande entre os times da capital e o outro que acaba chegando, às vezes 2 do interior, às vezes 1. Você sabe que eu já tô indo pro lado de ter jogo único em tudo aqui também? Mas eu gosto da final única. Mas eu acho que a semifinal também, sabe por quê? Porque todo ano vai ser jogado em Belo Horizonte mesmo. Então já faz jogo único, já resolve o problema. Porque não vem com esse papo de, porque não dá pra não vai ter VAR, não sei o quê. Vai tudo em Belo Horizonte, jogo único. Pronto. Eu tô pensando por esse lado já. Na verdade, eu penso sobre o calendário. Até porque a graça do ida e volta é ser 2 estádios diferentes. Né? Vou fazer ida e volta, quarta e sábado no mesmo estádio, com a mesma torcida. Você faz ida e volta, se for igual no Rio Grande do Sul, jogou primeiro lá no Colosso da Lagoa. Vai lá jogar em Erechim. E agora vai jogar na Arena do Grêmio. Mas assim, o Campeonato Mineiro, ele de certa forma, ele pune os times que têm calendário cheio durante o ano. Principalmente com esses jogos. Eu acho que se nós tivéssemos semifinal em jogo único... Eu acho que vai além do Mineiro, tá? Acho que vai para os estaduais, de um modo geral. Você aliviaria as coisas. É muita data, Romano. É muita data e outra coisa. Começaram a encavalar. Por exemplo, a Copa do Brasil se estende durante todo o ano agora. Ela não é mais, termina antes como era. Ela terminava em junho, né? Não termina mais em junho. Aí você tem a Libertadores da América, que também foi estendida. E principalmente num ano, acho que aí não pensaram um pouco, num ano em que os campeonatos nacionais, no caso do Brasil, ele tem que terminar antes, porque a Copa do Mundo é em novembro. Excepcionalmente, essa Copa do Mundo será em novembro. Então, existe esse problema. Eu acho, sinceramente, e concordo com a Nath, as semifinais em jogo único não ia fazer nenhum problema, não. Nós tivemos um mineiro com boa parte do campeonato estadual. Nós tivemos um espaço ok entre os jogos, tivemos algumas semanas livres e a partir de agora, em abril, quem tem calendário cheio está lascado. Porque vai ter que jogar, pelo menos para todo mundo nesse começo, né? Copa do Brasil, Série A, Série B, mas Libertadores também as 2 próximas semanas tem, depois começa a Copa do Brasil. Quem for avançando, quem for se classificando, a partir de agora não tem muito respiro, não. O Atlético faz 9 jogos em abril. É isso aí. O Adilson trouxe um recorte recentemente quanto ao América, que em 42 dias, acho que eram cerca de 12 ou 13 jogos, alguma coisa assim. Com viagens longas. Então, meio delas. 3 dias e meio, mais ou menos, ali. Sabe o que eu fico imaginando? Fico imaginando o Tombense, que tem calendário cheio. Nossa Senhora. Você imagina, ele tem que sair de Tombos. Ele, para poder viajar, ele sai de Tombos, vai ao Rio de Janeiro, que é mais próximo do que Belo Horizonte, mas é mais próximo assim, não tão próximo, para poder pegar um voo para ir a tal lugar, para depois voltar, pegar um ônibus, voltar para casa, jogar e assim sucessivamente. Então, nesse ponto, o campeonato estadual é oneroso, ele pune quem consegue ter um calendário cheio. É isso. Galera, vai deixando o like aí, deixa a curtida, deixa o joinha. Se não chegar a 1000 likes, o que acontece, Edu Panzi? Seu time perde, vai ser vice-campeão mineiro. Vai ganhar a honraria de ser vice-campeão estadual. De prata. Se você não deixar o seu like. O importante é competir, diria o perdedor, Edu Panzi. Vamos falar do Cruzeiro aqui também. O Cruzeiro que... Vamos fazer esse comparativo de escalações. Um Cruzeiro que se apresentou muito bem
nesse clássico do dia 6. E um Cruzeiro que foi bastante corajoso, né? Com seu técnico Paulo Pessolano, mantendo a sua estratégia de jogo com uma alteração no seu setor de meio campo. Vamos lembrar o time que começou, Natália. Rafael Cabral, com Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos. William Oliveira, Pedro Castro, foi um jogador que começou, ao lado do Canezin. O Pedro e o Canezin começaram, mas não terminaram o jogo. O Machado entrou no lugar do Pedro e o Giovani Jesus entrou no lugar do Canezin, mais para a reta final. Daniel Júnior começou o jogo também, com o João Paulo entrando no segundo tempo. O Vitor Roque começou e fez gol, ele foi substituído pelo Bidu na reta final do jogo. E o Edu, que teve a lesão, foi substituído pelo Bruno José, que fez jogada de gol, inclusive cruzamento para o gol do Vitor Roque. Você imaginando esse Cruzeiro aí do fim de semana, lembrando que era um Cruzeiro que não tinha o Vagninho naquela ocasião. Qual seria o Cruzeiro ideal para enfrentar o Atlético, hein, Natália? Simples assim. Vamos lá. Nossa, eu acho que mãe. comparação. Discorra sobre. Já toma aí. sobre. Vamos lá. Agora a Nath Pesolano. Já foi a turca, agora você é o Pessolano. Da Uruguai, Argentina para o Uruguai. Vamos lá. Acho que até o William Oliveira não muda nada, né? E aí você falava assim, o Cruzeiro fez um bom primeiro clássico, né? E fez um bom primeiro clássico muito em função do seu meio campo. A capacidade que o Cruzeiro teve de ser intenso, também de marcar a saída de bola do Atlético, de pressionar, de ser corajoso, passava muito pelo seu meio-campo. Por quê? Era um meio-campo reforçado na hora de se defender, mas era um meio-campo qualificado na hora de ter a bola. Eu acho que... Eu não tiraria o João Paulo do time. Eu acho que é muito importante você ter o João Paulo no seu time, porque você pode perder, de certa forma, um poder de marcação, mas ele é um jogador muito inteligente, um jogador que pisa na área, um jogador que vive um bom momento. Então, eu não abriria mão do João Paulo. Então, eu mexeria nesse meio-campo para ter a entrada do João Paulo. Aí tem a questão do Pedro Castro. Se ele quiser ter, de fato, 4 jogadores no meio-campo, e eu não acho que isso possa ser impossível, porque você pode ter o João Paulo um pouquinho mais avançado, caindo pelo lado esquerdo, que é inclusive onde ele cai mais, e você tem Edu e Vitor Roque lá na frente. É uma possibilidade. Mas eu acho que também existe uma possibilidade dele não entrar com o Pedro Castro, manter o João Paulo, e aí, se ele for com 3 atacantes, vamos dizer assim, aí eu preferiria o Danielzinho, que foi quem teve o primeiro clássico, do que o Vagninho. Por quê? Porque eu acho que o Vagninho dá mais espaço para o adversário. Ele é mais agudo, ele é mais de linha de fundo, mas eu acho que ele dá mais brecha. E o Daniel, acho que ele trabalha melhor a bola caindo, cortando pelo meio, que eu acho que pode ser onde o Cruzeiro vai ter que ter mais gente mesmo. Então, se fosse com 3 no meio só, eu iria com o Danielzinho. Ou então com 4, mantendo o João Paulo. Talvez o João Paulo um pouquinho mais pro lado esquerdo, não aberto como um ponto esquerda, nada disso. Mas caindo, ocupando mais aquele espaço, dobradinha com o Rafael Santos e Edu e Vitor Roque lá na frente. Romano, o que você espera desse Cruzeiro inicial pro jogo do fim de semana? Dentre esses aqui que citamos do meio para frente, a turma que meio cravou um lugar entre os titulares aí, o William Oliveira, foi inclusive bastante elogiado pelo Roger na entrevista coletiva. O Canezin também, depois do clássico, teve sequência. O Vagninho estava indisponível, quando retornou também teve a sua sequência entre os titulares. Vitor Roque, Edu e João Paulo, a turma tem jogado. O que você espera, ô Romano, que seja esse Cruzeiro inicial e qual seria a sua escolha para enfrentar o Atlético? Eu acho que o Cruzeiro vai ter uma postura diferente do que a gente está esperando, viu? Pesolano tem uma coisa que ele não é covarde. Mas antes, deixa eu só lembrar aqui, você falou sobre o importante é competir. Essa frase é do Barão Pierre de Coubertin, o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E o importante é competir e com dignidade. Com dignidade. Mas ganhar é bom também. Melhor ainda. Mas eu acho que ele pode surpreender. A Nath falou um negócio aqui no finalzinho da opinião dela, que eu sou obrigado a com ela. Olha. Eu acho que ele não vai... Você é obrigado mesmo a concordar? Tá no contrato dele. Tá no meu contrato. Vou combinar com a Ana, falar assim, trata ela bem. Mas é brincadeira à parte. É porque ela entende muito e ela já tirou da minha boca o que eu ia falar. Esse meu campo, o Canezin, por exemplo, o Canezin eu acompanhei no Atlético Paranaense. Eu não sei como ele não ficou no Atlético. Na época, o Atlético Paranaense chegou a ter um volante que jogou no Corinthians, que se destacou, se eu não me engano, no Audax. E ele acabou sendo expulso recentemente agora, me fugiu o nome do volante. Mas ele
brigava com esse volante no Atlético Paranaense. E ele acabou perdendo espaço. Mas o Canezin é um volante que sabe sair para o jogo, que é importante dentro do esquema do Paulo Pesolano. É um jogador que saiba sair para o jogo. O William Oliveira eu conheço bem porque ele passou pelo América. Você está falando do Camacho. Do Camacho, exatamente, obrigado. Diniz adorava ele. Apaixonado pelo Camacho. E ele brigava, o Canezin brigava com o Camacho no Atlético Paranaense. Mas o William Oliveira eu conheço bem, também tem uma boa saída de bola. Ele sempre jogou de segundo volante, ele nunca jogou de primeiro volante. E de uns tempos para cá ele começou a jogar como primeiro volante, principalmente no Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive já enfrentou o América naquela oportunidade pela Série B do Brasileiro. Mas ele, com o Canezin, eles se completam como volantes. E aí, eu não vejo um Cruzeiro, por exemplo, jogando com 2 homens abertos pelos lados e o Edu pelo meio. Eu tô mais com a Nath ali, eu acho que ele vai dar uma reforçada no meu campo, porque qual o setor mais forte do Atlético? É o meio campo. Ô Edu, o que você espera, hein? Qual seria a melhor opção? Papa Pesolano. Cirilo, eu acho que a mexida que vai acontecer no time do Pesolano para o Clássico é no lado esquerdo. Até conversava com o Samuel no Rádio Esporte segunda-feira da possibilidade de entrar com o Pedro Castro e com o João Paulo, deixando o João Paulo jogando como um meio aberto pela esquerda e o Pedro Castro pelo meio, pelo centro, repetindo o meio de campo que ele utilizou no primeiro Clássico, né? Foi lá que o Canezin começou a ser esse titular, porque as tentativas iniciais, Adriano e Machado, falta a Adriano e Machado o saber jogar com a bola. O Canezin sabe. E o Canezin sabe jogar sem a bola, como o Adriano e Machado sabem. O Canezin, se preciso, é destruidor, mas com a bola ele tem mais qualidade. Joga mais, né? Por isso ele virou titular e Adriano e Machado passaram a ser opções. E do lado do João Paulo, ele é muito bom com a bola, mas ele tem o problema de jogar sem a bola. Eu acho que quando o Cruzeiro pega pela frente um time que não vai atacá-lo tanto, é muito importante ter o João Paulo, que é o cara de um chute de fora da área, de um passe diferente, o cara da bola parada. Mas o Cruzeiro vai pegar pela frente na final um time superior. O Cruzeiro ele sabe que vai ser atacado. Ele sabe que a transição ofensiva do adversário é muito forte. Contra-ataque, se o Atlético rouba uma bola no seu campo de defesa, o Atlético sai com muita velocidade. Então é importante que os jogadores de meio de campo do Cruzeiro tenham uma recuperação rápida. E o João Paulo não tem tanto essa recuperação. Por isso que eu imagino que ele deva repetir o meio de campo do Clássico da primeira fase com o William Oliveira, Canezin e Pedro Castro. E a minha dúvida é quem vai fazer o lado esquerdo. Pode ser o João Paulo. Aí ele não abriria a mão da qualidade do João Paulo. O Vagninho é outra opção, um jogador mais experiente, jogador que pode, até certo ponto, preocupar aquele lado direito do Atlético, com velocidade, jogador que ataca mais. Hoje mais cedo até falei da possibilidade dele dobrar, jogar com 2 laterais na esquerda, com o Rafael Santos e o Bidu. Não acredito tanto que ele não fez isso, mas ele terminou o Clássico assim, né? Dobrando o lado esquerdo. Todos os outros setores eu acho que ele não vai mexer. Não tem por que mexer. Esse Clássico deu algumas respostas para ele. Ele achou a zaga, né? O Clássico da primeira fase? Achou zaga, meio campo. Com Oliveira e Brock, o William Oliveira Firmou também. O William Oliveira jogou demais volante. no Clássico também. Deu algumas respostas Rômulo boas na direita. a ele. O Rômulo jogou demais nesse Clássico. O Rômulo virou o lateral direito do Cruzeiro. Jogou demais nesse Clássico, o Rômulo, importante destacar. Acho que até o Giovanni Jesus, que foi embora, por exemplo, tem relação com o bom desempenho do Rômulo também. Enfim, temos alguns fatores a serem desvendados aí nos próximos dias. E é claro, aqui na Itatiaia, no nosso canal do YouTube, mas nos nossos programas também, no Tiro de Meta, no Rádio Esporte, na Turma do Bate-Bola, no Apito Final, no Bastidores. Vamos seguir falando bastante até o próximo sábado, às 4h30. Dia e hora do Clássico, finalíssima do Campeonato Estadual. Uma grande cobertura da Itatiaia, tem um Rádio Esportes todo especial, mas uma longa jornada esportiva, muitas horas de cobertura para você que certamente vai estar ligado com a gente também aqui nas nossas plataformas digitais, mas no tradicional radinho, no AM e no FM. Logo mais, 11h05 no Apito Final, falaremos mais desse clássico, contamos todos com a sua audiência. Daqui a pouquinho, no radinho, tem o Noite Livre, é claro, e na sequência o Apito Final estaremos de volta. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui nessa mesa redonda. Inscreva-se no canal da Itatiaia, acompanhe conteúdo especial exclusivo todo dia. Grande abraço, galera!